Bora lá, pessoal, já estamos em Salmo 106, vamos ler. A bondade de Deus para com Israel. 106, aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando o libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir, e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos, pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam seus feitos maravilhosos. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado seu amor por eles. E eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Ele os salvou, como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos. As águas cobriram os inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram. O gato sonhando aqui, ressonando. Então ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datã. Abirão e a sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seus seguidores. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Na verdade, bobeou, o ser humano está trocando a glória de Deus por mil coisas, né? Todos nós. Entretenimento, futebol, amores e paixões. Que mais? Carros. Nossa, cara, tu já viu aquela pessoa que toma mais cuidado com o carro do que com a própria família? Eu já vi gente assim. Gente que... Homem, né? Normalmente é o homem, não é a mulher. O homem que o cara alisa mais o carro dele do que a própria mulher dele. É triste, né? Eu conheço gente assim. Ou se não dinheiro, né? O cara é louco por dinheiro, mais dinheiro, e não curte a família, não passa tempo com a família. Tem de tudo, né? Mas vamos voltar para a Bíblia. Me perdoa. Vamos voltar onde é que eu estava. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus. O servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse.
Moisés fez isso, intercedeu pelo povo e Deus acalmou ali a ira. E Abraão também. Abraão interviu pelo sobrinho dele, Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra. Gênesis, baita livro. Mas vamos voltar. Deus escuta suas orações, seja lá o que você estiver passando, conversa com Deus, se humilha na presença de Deus e Ele vai intervir por você. Acredite. Vamos voltar. Salmo 106, versículo 24 agora. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã. Loucura, né? Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto. Espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se ajuntou no Monte Peor para adorar o deus Baal. Baal é Satanás, um dos vários demônios, que não vale a pena ficar falando o nome deles aqui, porque a palavra tem poder, não vale a pena ficar falando nome dos inimigos, declarando nomes, né? Mas Baal vem de Baal-zebu, Senhor das Moscas. Se não me engano, tem livro e filme. Tem livro de uns adolescentes, de umas crianças lá, Senhor das Moscas. Tem filme sobre isso, tem milhares de milhares. Infelizmente também tem muito demônio. Tem o dobro de anjos? Sim. Mas tem muito demônio aí para incomodar. Infelizmente. Por isso você tem que orar. Vamos voltar aqui. Onde é que está o infeliz do Baal aqui? Vamos lá. Depois o povo de Deus se ajuntou no Monte Peor para adorar o deus Baal, demônio Baal. E eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida, demônios, ídolos, né? Demônios, né? Tudo por detrás de toda imagem feita de madeira, ferro, barro, tem um demônio querendo receber adoração. Se você tem na sua casa ídolos, meu conselho é: jogue fora. Seja lá para quem que vai chegar esse vídeo, mas se você é de alguma religião e nessa sua religião tem ídolos ou imagens grandes ou pequenas, por detrás de toda imagem tem um demônio querendo receber adoração. Mas vamos voltar aqui, para eu não divagar tanto, né? E eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado. E foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias. Milênios depois eu estou lendo aqui sobre Finéias, né? Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias. E as gerações futuras nunca esquecerão delas. Estamos aqui lendo sobre Finéias. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado. De novo. O povo fez com que Deus ficasse irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Fonte de Meribá, Moisés bem irritado, dizendo coisas que não devia. Provavelmente é a passagem que Moisés, em vez de encostar na rocha, ele bateu forte, ele machucou a rocha. E a simbologia espiritual da rocha é Jesus,
aquela fonte de água viva lá no deserto, acompanhando o povo, já era Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Então Deus falou uma vez, Moisés encostou o cajado, né? Encostou na rocha, saiu água. Daí passou um tempo, de novo, o povo reclamando. Se tem uma coisa que o ser humano, não somente os israelitas, mas tem uma coisa que o ser humano sabe fazer, reclamar e murmurar. Moisés ficou irritado, em vez de encostar, Moisés deu uma porrada na rocha, que a simbologia é Jesus. Saiu água, mas ficou irritado. E Deus ficou irritado com a irritação de Moisés e proibiu Moisés de entrar na Terra Prometida. Eu acho que nesse capítulo a gente já vai chegar lá. Eu dei uma adiantada, mas vou voltar aqui. Vamos lá. Depois, nas fontes Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram os seus costumes pagãos. O que eram esses povos pagãos aqui, pessoal? Povo endemoniado que fazia coisa feia com criancinha. Entendeu? Então você fala, não, Deus mandou matar. Cara, eu não sei qual que é a tua opinião, mas um ritual que manda sacrificar gente indefesa, pequeninos indefesos, entendeu? Infelizmente isso acontece até hoje. Tem seitas satânicas que até hoje fazem esse tipo de tragédia, de atrocidade, que é oferecer pequeninos para Baal, Azirá, Astarote, tudo demônio que é idolatrado através de imagens, melhor dizendo. Vamos lá. Eles não mataram os pagãos, mas eles não mataram os pagãos, como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram seus costumes pagãos. Sim, os israelitas também fizeram atrocidades no deserto. Não foi somente o bezerro de ouro ali, fizeram coisas piores do que o bezerro de ouro. O povo de Deus adorou ídolos, e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram os seus próprios filhos, Eles ofereceram os seus próprios filhos e filhas como sacrifício. Ofereceram os seus filhos e filhas, pequenininhos, como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas, como sacrifício aos ídolos de Canaã. Aos ídolos de Canaã. E daí Deus vai lá e manda passar a régua. Manda o anjo passar a régua lá. Como sacrifício aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Sangue impuro por quê? Sangue de gente inocente derramado. Se tornou impuro. E estamos indo para o finalzinho agora. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo. Ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou nas mãos dos pagãos, e estes o dominaram. Tipo assim, né? Quer obedecer esses endemoniados aí? Essa galera aí que obedece demônio, que se misturou com demônio. Anjos caídos que se multiplicaram, sobrenaturalmente se multiplicaram com seres humanos. Quer andar com eles? Então, fica o Deus dará aí, que se dane vocês. Tipo, mais ou menos isso, né? Mas vamos voltar aqui. Então o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou nas mãos dos pagãos e estes o dominaram. Os israelitas
Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Sempre a mesma coisa, de Gênesis até Apocalipse e até os dias de hoje. O ser humano faz cagada, daí olha, estou fazendo cagada, se arrepende e volta para Deus. Até os dias de hoje. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu, e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor, nosso Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos. Está andando com um pagão aí, você? Te pergunto, você, hoje em 2025, você está caminhando com um pagão? Está fazendo coisa feia que nem pagão? Eu já caminhei com um pagão. Já fiz muita coisa que povos pagãos fazem. Imoralidades, todo tipo de imoralidade, todo tipo de droga, imoralidade, exagero. Eu já caminhei em mundo pagão com hábitos pagãos. Não vale a pena. O preço é muito caro, não vale a pena. Ó Senhor, nosso Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós te daremos graças, e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém, amém, aleluia. E terminamos Salmo 106, maravilhoso. Qual é a dica? Não ande com quem não presta. Não ande com gente mentirosa. Às vezes, tem gente que tu vai tentar evangelizar, meu irmão, minha irmã, tem gente que tu vai tentar evangelizar, só que é endemoniado, não adianta. Tem gente que, infelizmente, existe algo sobrenatural na descendência. Não, é difícil falar isso, é triste falar isso, mas tem gente que não quer ser evangelizado, tem gente que quer comer merda, tem gente que quer se prostituir, tem gente que quer tomar, não uma taça de vinho, 1, 2 cervejas, não, tem gente que quer enfiar o pé na jaca, beber que nem um desgramado, chegar em casa e bater na família inteira. Tem gente que é endemoniado. Se essa pessoa não tiver uma... Como é que eu vou falar? Se a pessoa não tiver uma revelação, um encontro com Deus, tem gente que tem que chegar no fundo do poço. Lá no calabouço do fundo do poço, se estropiar para falar assim, puta que pariu, que bosta, só Deus. E aconteceu comigo. Antes de eu me estropiar, antes de eu perder tudo, antes de eu perder minha noiva, até o primeiro ano de noivado eu fazia cagada, cara. Eu era um desse aqui. Eu era um endemoniado que não podia ver uma festa, cigarrinho, cantava por inimigo, e até que eu tive um encontro com o Espírito Santo dentro do carro. Eu chegando no escritório, tive um encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a conversar comigo, comecei a chorar assim, descontroladamente. Cheguei no escritório, confessei o que eu tinha feito aquela semana, confessei para um amigo meu. Ele me evangelizou e me levou para a igreja. Minha igreja que me cuidou de mim. Igreja Reviver de Itajaí. Sou grato até hoje. Pastor Júnior Rostirola.
pastor Anísio, pastor Fábio, pastor Giovanni, pastor Ivonei, pastor Alisson, Marlon, que mais? Pastor Elias, pastor Max. Cara, seja grato pela igreja que te tirou, ajudou o Espírito Santo, a igreja que foi ferramenta, seja lá qual for a igreja que foi ferramenta de Deus para te tirar das trevas. E eu fui tratado nessa igreja por anos. Até hoje eu sou grato. Até hoje eu mando mensagem para eles. Não estou mais nessa igreja, estou morando em outro estado. Mas até hoje sou grato pelos meus pastores. Depois congreguei muitos anos. Foram quantos? 2 anos e pouquinho. Foram 2 anos. Congreguei na Bola de Neve. Até hoje sou grato. Sou grato pelos pastores. Além dessas igrejas, outras. Seja grato. Eu andei nas sombras. Eu literalmente andei nas sombras com hábitos assim que dá vergonha de dar detalhes aqui, não dá para dar detalhes aqui. Mas eu quis mudar. Por que eu estou falando isso tudo? Esse vídeo ficou bem comprido, hein? 21 minutos. Eu quis mudar. Eu consegui enxergar aonde aqueles hábitos estavam me levando. Ia perder minha noiva, não seria pai, ia perder dinheiro, ia perder trabalho, ia perder... Como diz o outro lá, água morra abaixo, fogo morra acima. Eu tava com os dias contados. E o mais engraçado é que uma vez uma mulher de Deus, uma profeta, uma mulher, falou para minha esposa: cara, Deus já livrou ele de infarto. Acredite. Uma das consequências da vida desregrada que eu levava era gula, né? Gula, cigarro, bebida. A bebida, com frequência, ela é extremamente calórica, ela engorda. A pessoa que bebe, ela engorda. A pessoa que fuma, ela engorda, ela não faz atividade física. Eu comia demais. E uma vez uma mulher em 2021, conversando com a minha esposa, ela olhou para minha esposa, olhou para mim e ela falou para minha esposa assim, já era minha esposa em 2021, ela falou assim: o senhor está me falando aqui que ele já deu livramento de infarto para ele. É isso aí. Exagerei nesse vídeo, né? 22 minutos. Meus irmãos, saibam dizer não. Saibam se despedir de certas amizades que não querem Jesus. Você tenta uma vez, 2, 3, 4. Você tenta evangelizar. A pessoa não quer? Ok, obrigado. Não quer dizer que você não tem que falar com a pessoa. Só que tem certas pessoas que não tem que ter o seu coração. Seu coração, a sua intimidade, os seus segredos. Certas pessoas não merecem a sua amizade sincera. Como é que eu vou dizer? Quais são as palavras ideais? A sua... Não é intimidade. Fugiu a palavra. Como é que se fala? Não é para todo mundo que você tem que falar tudo. Não é para todo mundo. Não é para qualquer pessoa que você tem que falar tudo. Tá bom? Que Deus abençoe. Tamo junto. Até amanhã. Próximo vídeo. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Ore pela sua família. Jesus está voltando. Você está vendo aí nas redes sociais, na televisão. Só Deus sabe o que vai acontecer com o Brasil. Ore pelo Brasil, hoje e sempre, tá bom? Tamo junto, até amanhã.